De volta já aqui com o nosso programa especial de hoje, né, sobre o Dia Mundial do Autismo. E agora nós vamos conversar aqui no estúdio com uma neuropsicóloga para entender mais, né, sobre o transtorno e também com uma empreendedora e que é mãe, não é isso, Mércia? Isso mesmo. De uma criança autista, como é que é o nome dele? Tiago. Do Tiago. E aí a Mércia, gente, né, ela vende roupas para conseguir arcar com os custos do tratamento e também faz ações muito legais, inclusive teve um agora sábado, né? Isso no mesmo, Dia foi no Mundial, para poder também contribuir, enfim, ajudar outros pais e mães. Mas vamos lá, vamos começar por aqui. Eu vou começar com a Fabiana, para a gente entender, né? Nós estamos conversando com as meninas aqui, mas eu quis deixar essa pergunta para você. O que é o transtorno do espectro autista? Bom dia, né? Bom Obrigada dia. pelo convite. Ai, Um que prazer agradeço. também estar com a Mércia. A gente já se Já conhece, se conhece. assistiu o primeiro bloco. Bom, o transtorno do espectro autista, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento, é um transtorno neurobiológico, tá? Não é uma doença, então a criança nasce autista e vai ter a vida inteira. É uma pessoa, Sim. é uma condição, tá? Então, de acordo com os critérios diagnósticos, o transtorno, ele se classifica por alterações na comunicação social, tá? Que vai impactar essa interação social com comportamentos restritos e repetitivos. Sim. Esses comportamentos restritos e repetitivos, eles vão desde a mesmice, o interesse por assuntos específicos, um brincar diferenciado. Algumas crianças costumam enfileirar brinquedos, agrupar por cores ou classificação. Então, além de algumas alterações sensoriais também, algumas crianças têm dificuldade com toque, com barulho. Sim. Tá? Então, essas alterações precisam estar presentes e precisam impactar a vida social dessas pessoas. Esses sinais, Fabiana, eles vão estar presentes em todas as crianças ou não necessariamente? Algumas crianças vão apresentar uns, outras crianças vão apresentar outros. E outra dúvida, né, também, não sei se é assim que se fala, mas tem tipos de autismo, tem níveis, não sei como é que seria a palavra. Eu costumo dizer que não existe um tipo de autismo, existe tipo de suporte. Sim. Tá? Inclusive, nessa nova classificação do DCM-11, do CID-11, na verdade, que é a classificação manual diagnóstica, foram tirados esses níveis. No DCM-5, que é outro manual classificatório, eles dividem entre tipo 1, tipo 2 e tipo 3 de autismo. Sim. Só que o que a gente tem que deixar muito claro, existe uma variabilidade desses sintomas, por isso que a gente chama de espectro. Então, algumas pessoas vão apresentar X características e outras não. Mas o que fundamenta o diagnóstico é essa dificuldade na comunicação social. Sim. É essa questão da reciprocidade, né? A dificuldade na linguagem pragmática. Então, essas questões têm que estar presentes. Então, nós vamos ter desde uma pessoa que não vai ter comunicação verbal, que não vai verbalizar, tá? Desde aquela pessoa que vai verbalizar tranquilamente, vai chegar aqui, vai bater um super papo com você, mas vai ter suas preferências, vai ter dificuldade em fitar o olhar e ficar fixado com esse olhar, né? Sim. Então, a gente tem uma variabilidade muito grande. E é justamente por essa variabilidade que a comunidade autista, né, que os autistas eles têm tentado aí fazer com que a sociedade entenda, até mudar o símbolo, né, sair do quebra-cabeça e para aquele símbolo do infinito. Sim. A gente teve por muito tempo a cor azul como uma cor do autismo, porque a gente tem muito mais meninos do que meninas diagnosticadas, mas a gente já tem tentado tirar esse foco do azul, porque a gente já sabe que tem muitas meninas e mulheres autistas, então a gente tem essas condições, tá? Então, o foco, de fato, é a comunicação social. Certo. Tá? Eu queria saber agora da Mércia. Como é que foi para você descobrir, quais foram os primeiros sinais que você começou a perceber do Tiago? Ouvir a Fabi falando sobre os sinais precoces do autismo é ver alguém descrevendo o meu filho. Sim. Foi exatamente esses sinais que me fez chamar a atenção para o desenvolvimento do Tiago, né? Sim. O chamar, né, Fabi, que é algo também muito assim visível em uma criança. Eu chamava ele, ainda assim bebê, Tiago, balançava um chocalho com meses. E ele nem olhava, né? Sim. Então, assim, eu comecei a ver que tinha algo estranho, né?
Então, assim, sempre comentava com a pediatra, mas por ele ter nascido prematuro, né, com baixo peso, ela pedia para esperar. Mas houve atraso na fala, né, atraso no desenvolvimento, que também é bem comum, né, Fabi? Então, quando ele fez 1 ano e 6 meses, a gente colocou em uma escolinha para tentar a interação, porque ele não tinha interação social, não gostava de brincar com outras crianças, resistia muito ao toque, né? Se a gente beijasse, ele limpava, né? A sensibilidade era muito grande. Na parte sensorial, o barulho, qualquer barulho alto... Incomodava, né? Então, assim, são sinais muito, assim, visíveis que a gente consegue observar logo cedo, né? Então, a gente teve o diagnóstico do Tiago, o primeiro diagnóstico dele, com 2 anos e 3 meses. Sim. E daí foi realmente bem difícil, né? Tá. Porque eu não entendia, não sabia o que era o autismo. E aí a gente foi para uma outra cidade, foi para São Paulo, tentar entender melhor o que era o autismo, né? E quando eu voltei de lá, eu voltei com um diagnóstico, mas na verdade eu não queria um diagnóstico, eu queria um caminho a seguir. Sim. E foi isso que ela me disse. A partir de hoje você tem um caminho a seguir, né? E fica mais fácil. Certo. Pra gente seguir aquele caminho, né? Tá. O microfone da Messia deu uma caída, mas a gente já está ali providenciando. Enquanto isso, eu vou conversar com a Fabiana. Você descreveu e a Messia chegou depois e confirmou, né? Eu conheço a Messia, conheço o Tiago, né? Participei de uma avaliação diagnóstica do Tiago. Então, ela falando e eu balançando a cabeça, é exatamente isso, né? Os sinais precoces que a família, de fato, começa a chamar a atenção dessa família, é essa comunicação verbal que tem um atraso. Essa comunicação não verbal é extremamente importante. Então, é o olhar no olho, é você chamar a criança e a criança não olhar. Então, muitos pais dizem, olha, eu sei que ele escuta, porque se eu colocar uma música da Galinha Pintadinha, ele vai lá ele responde de alguma forma, né? Busca esse som. Mas eu me canso de chamá-lo pelo nome e ele não olha. Sim. Então, isso é um dado importante, né? Crianças que andam na ponta dos pés, né? Por uma questão sensorial. Crianças que têm dificuldade para escovar os dentes, que têm dificuldade para pentear os cabelos, porque são mais sensíveis a esse toque. Existem relatos de muitas crianças que não conseguem colocar a cabeça abaixo do chuveiro, porque o chuveiro incomoda, água, né? Então preferem tomar banho na banheira, né? Regulando essa quantidade de água na cabeça. Sente-se incomodado com a etiqueta de roupa, com algumas texturas, a seletividade alimentar. Então, muitas pessoas dentro do espectro têm seletividade alimentar. Seja por conta do cheiro da comida, seja por conta da textura do alimento. Então, isso é outro dado que chama muita atenção. Então, a criança, por volta dos 6 meses, ela começa a fazer a introdução alimentar. Ela sai, né, do peito ou da alimentação via mamadeira para começar a introdução de alimentos novos. Então, existem muitos relatos de famílias em que nessa transição já há dificuldade, já começa a ser perceptível, né, que a criança tem dificuldade para fazer essa ingestão de novos alimentos. Então, isso já é um outro dado importante. Então, eu sempre costumo dizer, quando a criança vai chegando por volta de 1 ano de idade, a família vai chegando próximo do aniversário de 1 ano, a família tende a ensinar muito parabéns, sim, né? Vou bater palminha. Eu sempre brinco que o aniversário de 1 ano é a festa para os pais, né? Porque a criança nem sabe ali. Mas a gente insiste que a criança tem que, na hora do parabéns, bater palma, cantar parabéns e tem que estar lá. E a gente começa esses ensaios em casa. E aí a nossa perspectiva é que as pessoas dentro do espectro têm dificuldade de fazer imitação. Sim. Então as crianças não batem palma para cantar o parabéns, às vezes chora muito na hora do aniversário de 1 ano, por conta daquele movimento, daquele barulho, daquela quantidade de pessoas. O apontar, por exemplo, o bebezinho, ele começa a apontar por volta dos 9 meses, né, para mostrar, para indicar alguma coisa. E esse apontar não vem, que é essa comunicação não verbal.
Tá? O dar tchau, mandar beijo, a gente faz pisco-olho, né? A gente faz essas coisas, a gente ensina isso para os bebês. Estimula, e isso começa a não aparecer. É importante a gente frisar que tem algumas crianças que começam a apresentar um desenvolvimento dentro do esperado, até por volta de 1 ano e meio, que é quando acontece uma poda neuronal importante. E aí muitos pais dizem, olha, até 1 ano e meio ele fazia tudo e de repente ele parou de fazer. Na verdade, não há um avanço, que é o que alguns especialistas chamam de autismo regressivo. Na verdade, é que quando a criança vai ficando maior, vão tendo mais demandas sociais. A gente vai exigindo mais dessa criança, vai exigindo que ela fale mais, que ela esteja mais dentro do ambiente social, interagindo mais. E aí isso acaba não acontecendo. Sim. E aí vem essa alerta dos pais, né? Dessa criança que gosta mais de se isolar, de brincar sozinho, que não consegue brincar com outras crianças, né? E que tem esses comportamentos que chamam a atenção. Sim. Mércia, aos 2 anos e 3 meses do Tiago, você teve o diagnóstico, né? Foi fechado esse diagnóstico. Como é que foi para você receber essa notícia? Você, mãe do Tiago. Foi bem difícil, Mara. Foi bem difícil, até porque assim eu não entendia nada sobre o autismo, né? Sim. E precisei ler muito, né? E realmente procurar informação. O meu esposo ficou bem abalado, né? Até porque na família dele já existe uma pessoa, né? O meu cunhado com autismo. Mas naquela época não existia o diagnóstico. Sim. Então, ele não sabia. Até na avaliação da Fabi, ele chegou a falar, eu vejo no Tiago alguns traços do meu irmão. Só que há muito tempo atrás não tinha, né, o diagnóstico de autismo. Então, assim, quando a gente voltou de São Paulo com esse diagnóstico, eu passei por um período difícil de aceitação. Sim. Mas eu vi a necessidade, porque, assim, a neuro me disse que ele teve aquele diagnóstico, mas eu teria um caminho para avançar. E quando a gente começou a fazer as terapias, que eu vi os avanços, então, assim, eu me dediquei a isso. Eu abri parte da minha vida, assim, mão da minha vida, né, para poder se dedicar ao meu filho, né? E eu comecei a ver os avanços, ver a evolução do Tiago no tratamento. E então, aquilo foi te dando mais força para você continuar? Vamos persistir, meu filho. Mais força. A questão que a Fabi falou da parte sensorial, né? A loja hoje, o exemplo do Tiago ajuda outras mães, a parte da etiqueta. Eu recebi uma mãe que ela dizia assim, ela queria comprar uma roupinha, mas o filho dela era estranho. E daí eu falei, estranho por quê? É o tecido? Aí ela disse, não, ele é autista. E daí eu falei, olha, pode ser que seja a etiqueta. Vamos cortar? Ela falou, acho que não. Eu falei, vamos tentar. Porque o meu foi assim. E daí... Tiago não gostava da etiqueta que fica por dentro. Incomodava muito. Incomodava. E daí até o cheiro mesmo, se colocasse algo, né? Na roupa também incomodava. E daí a gente cortou a etiqueta e no dia seguinte ela voltou na loja com a criança vestindo a camiseta. Então, assim, isso é muito gratificante, né? E trouxe uma tapioca também para mim. É muito interessante. Então, assim, acaba que as nossas experiências, né, ajudam outras mães, isso. Né? Além ali da empreendedora em ação, para vender o seu produto, também existe a mãe, né, de um autista que reconhece e que identifica e diz assim, não, vamos ver, acho que pode ser isso. Comigo funcionou, vai com você também dar certo, né? Isso é muito legal, muito bom mesmo. Verdade. Fabiana, quais são as causas? Existem causas já definidas? Tem algo a ver, por exemplo, com genética? Acontece mais em meninos, em meninas? E aí? Então, hoje o que os especialistas apontam é que cerca de 90% seja genético, Sim. Né? O resto é hereditário e ambiental, tá? Lógico, as causas ainda são muito estudadas, a gente não tem um consenso, tá? Em relação, olha, faz isso e faz aquilo e o teu filho não vai nascer autista. A gente tem muitos estudos e a maioria deles, eles relatam a questão da genética, sim,
A genética é o ponto forte. Então, quando a gente estuda a árvore genética dessa família, a gente vai encontrar alguns transtornos nessa família, ou alguns casos já de autismo, muitas vezes não diagnosticados. Acontece muito. Família vem para a avaliação diagnóstica do filho e aí diz, olha, mas eu tenho isso desde pequeno, eu pareço muito com meu filho, mas depois eu desenvolvi sozinho, né? Existem relatos. E daí, além de sair com o diagnóstico do filho, o pai ou a mãe também sai com o seu próprio diagnóstico. Isso é muito comum. Em 2020, eu fechei o diagnóstico de uma avó com 60 anos, que voltou para o consultório dizendo, olha, meu neto, você fechou o diagnóstico de TEA para o meu neto e eu tenho tudo que o meu neto tem. Sim. E aí a gente encaminhou ela para alguns profissionais, colegas em São Paulo, a gente fez algumas avaliações aqui e nós fechamos 60 anos. Eu até comentei isso no bloco passado, que eu não sei se vocês estavam escutando, mas eu falei, tem muitas pessoas que já são adultas e que ainda não têm o diagnóstico fechado. Né? E ela chorava, assim, e falava, você não tem noção do quanto isso é libertador, porque eu me senti estranha a vida inteira. As pessoas não entendiam alguns comportamentos e eu também não me entendia, né? Por que para mim era mais difícil, por que era desgastante para eventos sociais no outro dia estar extremamente esgotada, né, de energia, principalmente a mulher, né? A mulher autista, ela usa máscaras, né? Ela é muito mais sociável, ser feminino. Sim. Então, as meninas e mulheres autistas, elas pegam essas referências e elas vestem isso para se socializar, mas no outro dia elas estão extremamente esgotadas, porque elas mentalizam, olha, eu tenho que chegar, eu tenho que falar, eu tenho que agir dessa forma, eu tenho que sorrir, eu tenho que olhar, Então, é todo um movimento programado e aquilo deixa essas meninas, essas mulheres exaustas. Então, sábado teve um evento no shopping aqui em Maceió e a gente teve um bate-papo com alguns autistas adultos, uma delas a Juni, né? Juni, que é do Largada Virapupa, representante aqui de Alagoas, e ela expressava isso, é uma mulher adulta que trabalha, está no mercado de trabalho, as dificuldades que ela tem em relação ao meio, né? Das pessoas não entenderem que ela precisa se balançar em uma reunião, porque aquilo ali é autorregulatório para ela. Dela balançar uma caneta e as pessoas se incomodarem com esse movimento repetitivo, mas que, na verdade, para ela é algo que regula emocionalmente e faz com que ela consiga estar ali naquela reunião por 2 ou 3 horas seguidas. Eu costumo dizer que as pessoas ainda se incomodam muito com o outro, né? Eu não vejo o porquê alguém tem que se incomodar se uma outra pessoa está se balançando. A gente, como está numa fila de espera, a gente balança as pernas, a gente balança, a gente rói unha, né? Quando a gente está muito ansioso. E por que esses movimentos estereotipados das pessoas com TEA incomodam tanto e chama a atenção das pessoas? As pessoas ainda não entendem isso como uma necessidade. Então, da mesma forma que você vai ter uma necessidade de se balançar, de balançar a perna quando você está esperando, ele tem uma necessidade de balançar o seu corpo, de balançar as mãos. E isso é algo que eu gostaria muito que a sociedade entendesse. Nós somos diferentes, né? Há uma pluralidade no ser humano. Há também no próprio TEA, porque eles são humanos. Então, até quando a gente vai precisar falar sobre isso e dizer, olha, a gente precisa incluir, a gente precisa aceitar. Não, a gente precisa respeitar o ser humano, porque todos nós somos diferentes, ninguém é igual, né? Nem gêmeos da mesma placenta são iguais. Então, até quando nós vamos precisar incutir na nossa sociedade que existe uma pluralidade do ser humano? Que bom! Todo mundo é diferente, né? Se todos fossem iguais, que chato seria esse mundo. Então, nós ainda vivemos em uma sociedade muito capacitista. A ideia, lógico, o autismo tem aí sido falado melhor, né? A gente tem meios de comunicação, nós temos vlogs, muitos youtubers são TEA, né? Que aí melhorou muito essa comunicação. De 2 anos para cá, principalmente,
Acho que desde a campanha 2 de abril de 2020, onde eles colocaram como tema, né, respeito para todo o espectro, isso vem fomentando muito nas redes sociais. Esse ano o tema foi lugar de autista é onde ele quiser. Sim. Né, para a garantia de direito, né? Eu posso estar na escola, eu posso estar posso estar na TV, eu posso estar no trabalho, eu posso estar onde eu quiser. Eu sou uma pessoa como você, com todos os seus direitos. Então, nós temos ainda uma sociedade muito capacitista. Nós temos ainda que trabalhar essa sociedade para entender, para tirar o estereótipo de que o autismo é aquela pessoa que se isola, que é aquela pessoa agressiva, aquela pessoa que não se comunica, e sair dessa visão. Nós temos muito mais meninos do que meninas autistas, mas a gente ainda não tem uma prevalência exata, porque como nós temos um diagnóstico que vem aumentando em relação às meninas, a gente não tem essa ideia. Número, sabemos, né, que tem mais de 4 milhões de pessoas com TEA no Brasil, mas também não temos esse dado específico, porque nós não temos um censo demográfico, né, exato a respeito disso. E eu sempre digo, olha, pode estar do seu lado, pode ser seu vizinho, pode ser seu colega, você nem, ou até mesmo você, e você não sabe. Que está dentro do espectro. Muito bem, como foi que surgiu então a Sonho Meu? Deixa eu até mostrar, né, aqui para vocês, eu também ganhei lembrancinha hoje. Quero saber como foi que surgiu então a Sonho Meu, depois do diagnóstico, como é que foi aí essa história? Então, Mara, a Sonho Meu, eu sou paulista, né? Sim. E a empresa do meu esposo transferiu ele para cá. Então, para mim, como era um pouco difícil ainda arrumar emprego, eu queria trabalhar. Sim. Então, montamos a loja, mas o Tiago ainda não tinha o diagnóstico. Sim. Né? Então, quando a loja estava toda montada, né, praticamente assim o projeto pronto, aí a empreendedora ficou de lado e o autismo chegou. Então, assim, eu precisei se dedicar, realmente fechei a loja. Sim. Com todas as mercadorias e fui se dedicar ao Tiago, né? Então, assim, nas clínicas por onde eu passei, conversando com outras mães, né? Enquanto as crianças ficam no consultório, havia a mesma necessidade, né? Às vezes a gente conversando, eu não tenho tempo, ou se levo a criança no shopping, ela não suporta as pessoas, a luz incomoda, o barulho também é muito ruim. Para provar uma roupa no provador é difícil. E daí eu apresentava a solução. Sim. Eu tenho a solução que você procura, eu vou né? Até você. Eu vou até você. Eu só não posso ir no período da manhã, porque ele faz a terapia. Mas vamos marcar à tarde, né? Eu levo as peças, você prova nele com calma em casa. E assim foram as minhas primeiras vendas, né? E daí começou o negócio a andar um pouquinho, depois que eu conheci as mães. Como eu não sou de Maceió, sim, eu não conhecia muita gente, né? O pessoalmente, assim, para mim é muito fácil, mas a rede social é bem difícil. Vender para você pessoalmente, te mostrar o produto, falar da qualidade, eu consigo. É bem melhor, né? É muito melhor. Agora, o Instagram já é um pouco mais difícil. Então, assim, a Sonho Meu, na verdade, ela ia se chamar um outro nome. E daí eu coloquei Sonho Meu, porque era um sonho de trabalhar e acompanhar o Tiago nas terapias. Que coisa linda. E a ação de sábado, como é que foi? A ação de sábado foi linda. Você pensou em fazer o quê? Vamos explicar aí para o pessoal. Então, no sábado, a ação de venda foi realmente para ajudar a custear o tratamento do Tiago, né? Sim. Porque pelo plano de saúde, a gente está com a ação judicial, que ainda não foi concedido, né? Então, a gente está precisando custear o tratamento. Então, de imediato, a minha iniciativa foi fazer a ação solidária, que toda a venda feita no dia 2 de abril seria para o tratamento dele, né? Sim. E mandando a propaganda para algumas pessoas, né? Algumas mães, eu estava até falando para a Fabi, né? Quando a gente tem uma criança com TEA, a gente consegue identificar alguns traços em outras crianças. E eu sei que é difícil, né? A aceitação,
o levar num médico, né, para ser avaliado. Então, assim, eu vi ali naquela oportunidade não só ajudar o Tiago, ajudar outras mães também. Sim. Então, entrei em contato com a Mariana Colatino, que é uma advogada que criou a cartilha, né, dos direitos do autista. Ela prontamente falou, eu vou até o evento, dar palestra, ajudar outras mães. A Vanessa Lima também, que ela é psicopedagoga, né? Que recentemente abriu um espaço, se propôs também a ir ajudar. A Fono Silmara também foi até o local conversar com as mães. A psicóloga Luanda também foi. E falei com a Fabi, ela já tinha alguns compromissos. E foi muito linda a ação, porque assim, outras mães que estavam lá foram beneficiadas, né? Tiraram dúvidas, né? E algumas amigas parceiras também falaram, olha, eu vou expor os meus produtos e parte das vendas vai ser destinada ao tratamento do Tiago. E foi muito lindo, assim. Coisa linda. Foi muito bom. Quero agradecer todos que participaram, né? Que estiveram no local, que fizeram a compra online. Ainda dá tempo de participar, viu, gente? Não ficou ali só no sábado, não, viu? O mês de abril é um mês de conscientização do autismo. Então, assim, dá tempo de você participar. A gente também recebeu algumas doações para fazer sorteios, né? Para as pessoas que comprassem, receber esses brindes. Aí eu estou esperando ainda um pouquinho para você participar, ainda dá tempo. Bem. Meninas, poderia ficar aqui com vocês mais uma hora, mas infelizmente preciso terminar por conta do tempo. Já tem um diretor ali falando, precisamos encerrar. Então eu vou pedir para vocês, né? Acho que a mensagem que a Fabi, né, na última fala dela trouxe foi muito boa, assim, já resumiu tudo. Vou pedir para vocês, na verdade, deixarem os contatos, redes sociais de vocês, fiquem à vontade. Para o pessoal que está nos assistindo ir lá acompanhar, tirar mais dúvidas, tá? Caso vocês queiram. E é isso, a gente vai precisar ficar por aqui agora. Vou começar aqui com a Mércia. Vamos lá, Mércia, pode divulgar aí a loja, fica à vontade. Então, o Instagram da loja é @loja sonho meu. E o telefone para contato é o 99608-2568. E a gente atende, assim, na verdade, mais com hora marcada. Certo. Porque eu não tenho um horário específico para estar na loja, né? O meu horário é muito flexível por conta das terapias do Tiago. Ele faz terapia em 3 lugares diferentes, 3 clínicas. Então, assim, eu não tenho um horário específico, então nem vou passar para vocês. Mas entre em contato. Eu tenho meu filho Lucas, que me ajuda muito. Quando eu não estou no celular, é ele que faz as vendas online, é ele que faz a entrega. Então, assim, o horário de funcionamento não tem como passar, né? Mas pode falar com a gente pelo telefone. E se você não segue a loja ainda, dá uma olhada, tem muita coisa linda. Muito bem, então Loja Sonho Meu, sigam lá. Fabi, quer encerrar com alguma mensagem? Fique à vontade. Bom, para quem quer entrar em contato, né, meu Instagram é o @FabianaLisboa3. Nós temos um site também, o www.fabianalisboa.com.br. Lá a gente pode bater um papo, enviar um direct, a gente vai conversar. E a minha mensagem é a mensagem tema desse ano, né? Lugar de autista é onde ele quiser. E é isso. Vamos lutar contra esse capacitismo aí. Vamos lá, então. Espero que o programa de hoje tenha inspirado você, pelo menos um pouquinho. Se isso já foi possível, eu já fico muito feliz, já fico muito realizada, tá? Inclusão, gente, ao invés de a gente só falar, vamos praticar ela e vamos respeitar também, tá? Todos eles. Obrigada, de verdade, a vocês. Parabéns, viu? Mais uma vez. Obrigada mesmo. Obrigada a você pela sua companhia. Nós vamos ficando por aqui, mas você continua acompanhando aí a programação da TV Mar. Beijo, boa semana. Oral Unique. Cada sorriso é único.